O mundo no meado do século. A África resistiu por mais tempo ao domínio branco do que a Ásia. A cultura dos reinos africanos pôde, graças a isso, sobreviver durante séculos à influência europeia. Contudo, as formas tradicionais de governo não foram alteradas. Na África Ocidental, os chefes de tribo e emires foram transformados em meros vassalos. Governando por intermédio desses líderes aparentes, os senhores coloniais britânicos conseguem dominar territórios imensos com um número relativamente pequeno de soldados e funcionários, repetindo o modelo usado com os marajás na Índia. E em suntuosas festas como esta, dominadores e nobreza africana demonstram seu mútuo respeito, como se nada pudesse abalar a ordem colonial. Ainda basta apenas um sinal do dedo imperial e o próximo nobre africano se apresenta. A partir de 1880, no espaço de uma geração apenas, a África seria totalmente repartida entre as potências europeias. Neste meio tempo, a paisagem africana foi sendo arbitrariamente adaptada aos interesses dos dominadores europeus aqui na Costa do Ouro e por todo o continente. Essa, por exemplo, é uma plantação de cacau, matéria-prima interessante apenas à produção do chocolate das crianças europeias e aos lucros imperialistas. A cultura africana, desde sempre, plantava apenas o que necessitava para sua subsistência. Agora, a maior parte dos africanos se emprega em fazendas, e as pequenas plantações de produtos variados praticamente desapareceram. As grandes monoculturas voltadas para a exportação, como a do cacau, se espalham por toda a parte. E se antes as suas vidas eram ameaçadas pelas secas que assolavam as suas plantações, a partir da colonização, esses africanos dependem, acima de tudo, da quantidade de chocolate que as pessoas queiram comprar em além-mar. Um mercado oscilante que passa a determinar os seus destinos. Todo o enorme continente africano a serviço dos brancos. Mas às margens desse rio, no Gabão francês, uma África completamente diferente surge diante de nossos olhos. Aqui, um branco trabalha a serviço da África. Albert Schweitzer, o grande filósofo da Alsácia. Eis aí em sua mesa o grande teólogo e organista que, voltando aos estudos, cursou a medicina especialmente para levar adiante o projeto de manter um hospital e uma aldeia para leprosos aqui, onde o continente africano amarga seu clima mais desfavorável. O próprio Schweitzer financia sua obra com palestras e concertos de órgão em viagens pela Europa. Respeito à vida. Schweitzer aqui encontrou a essência do que para ele significa a civilização humana. Se com os exploradores coloniais chegaram também à África os missionários realizando boas obras, para Albert Schweitzer não basta salvar as almas. E ele dá aos africanos o melhor que pode: humanidade. No restante da África, no início dos anos 50, porém, o sistema colonial ainda funciona admiravelmente. Antes, os africanos eram exportados como escravos. Depois, passaram a trabalhar para o seu opressor aqui mesmo, em sua pátria. Para os brancos, o trabalho braçal sequer existe. Eles apenas administram,
como esse que controla aqui a coleta de algodão. Esses são pequenos agricultores africanos do interior. Cedidos pelos chefes de suas tribos, todos ansiosos por agradar à potência colonial, eles são obrigados a trabalhar durante um certo número de dias por ano em plantações alheias. Mas nas minas de estanho e de diamante, o trabalho temporário não é suficiente. Então, para transformar agricultores em operários, o sistema colonialista aperfeiçoou o seu método. Criou, principalmente na África do Sul, impostos tão pesados que somente os funcionários das minas distantes conseguem pagá-los, já que na economia tradicional das aldeias não existe dinheiro. Além disso, os salários da mineração atraem especialmente os homens, que deixam para trás suas mulheres e crianças. Longe de suas famílias e aldeias de origem, os homens vivem em tristes agrupamentos operários. E esse é o retrato da África colonial. Separação entre brancos e negros. No sul, vigora o apartheid. Os negros servindo como babás. E senegaleses embarcando. Eles combaterão pela França nos campos europeus, assim como os hindus pela Inglaterra. Pour la patrie. Mas que pátria é essa? A guerra, porém, acabará. E depois dela, muitos desses ex-combatentes engrossarão as fileiras dos movimentos de independência de seus países. Assim como era de se esperar na possessão britânica do Quênia, na África Oriental, os anos 50 começam com uma sucessão de incêndios e assassinatos de brancos e africanos sem explicação aparente. Essas tropas britânicas, temendo a rebelião, passam um pente fino no vasto território da tribo Kikuyu. É aqui que surgiu a sociedade secreta Mau Mau, que se encarregaria de aterrorizar a todos que mantêm relações de interesse com os ingleses. A maior rebelião da África Negra tem origem nas desigualdades sociais. A perda de terras aráveis para os colonos brancos e pelos privilégios concedidos aos chefes das tribos geraram uma pobreza insuportável. Milhares de Kikuyu que retornam da Segunda Grande Guerra não encontram meios de sobreviver. E Nairobi, a capital do Quênia, situa-se no coração do território da tribo Kikuyu. Os brancos se armam. O medo se espalha. As fazendas vão se transformando em fortalezas, nas quais os brancos passam a se entrincheirar. Por toda parte, porém, eles se tornam vítimas do terrorismo Mau Mau. Os colonos britânicos exigem medidas draconianas de seu governo. Tentam invadir o palácio do governador e querem instalar no Quênia um estado de supremacia branca, como na África do Sul. 80 mil Kikuyu são atirados às prisões. 13 mil pessoas morreram, entre elas 32 europeus. De que maneira poderia um tribunal colonial implantar a justiça nesse emaranhado de violência e contra-violência, de rituais tribais e de espírito libertador? E de que forma a Inglaterra poderá reconduzir essa colônia a um desenvolvimento ordeiro em direção a uma autonomia real? Entre os presos está o líder Kikuyu, Jomo Kenyatta, um homem destinado a ser um dos maiores nomes da África Livre. Kenyatta conduzirá o Quênia finalmente à independência e a uma parceria com os europeus que levará seu belo país, aos pés do Monte Kilimanjaro, a se transformar, durante a década seguinte, no país africano modelo, em termos de tolerância. Até o despontar da década de 60, a maior parte do território africano voltaria a pertencer ao seu povo. Enquanto isso, o que acontecia no resto do mundo?
Mônaco. Aos 27 anos, Grace Kelly, a estrela de Hollywood, diz sim ao príncipe Rainier III, de 33, e se torna a bela princesa vinda da Filadélfia. O seu sorriso encherá corações e as páginas das revistas ilustradas durante muito tempo. Aí está a bandeira da Áustria. O que parecia um milagre aconteceu. As tropas dos aliados estão voltando para casa. Em plena Guerra Fria, a Áustria, sofrida, vencida e dividida, é reunificada. Os ingleses abandonam a parte oeste da cortina de ferro que cortava o país. As tropas soviéticas se retiram para o leste. Um sopro de degelo atravessa a política mundial. Uma cena do degelo. Um comandante americano que amava Viena chora. Um dia com o qual os alemães, também vencidos e divididos, podem apenas sonhar em 1955. E aí está Paris, também em 1955. Christian Dior acaba de lançar a linha A. E esse é o mundo dos carros nos anos 50. Na feira de Frankfurt ainda reinam os modelos anões. Mas mesmo os menores carros até agora só são acessíveis a poucos jovens casais. Mas já se aproxima o milagre econômico. Chapéus da moda em Nova York. Nas altas rodas dos anos 50, uma senhora sem chapéu quase não pode ser considerada uma senhora. Polka dots, poás da moda. Enquanto isso, o que acontecia no resto do mundo? Fazendas fortificadas na Argélia, África do Norte. Torres de vigia com seteiras. A exemplo do Quênia, os colonos franceses da Argélia tentam defender suas propriedades dos ataques rebeldes. Pensando em evitar os horrores da descolonização, a França havia declarado essa colônia parte integrante do seu território, transformando-a em 3 estados franceses interligados. Uma fantasia política que não tem fundamentos reais. A Algérie Française pretende promover também nas escolas uma integração crescente e pacífica dos 1.500.000 franceses com os 9 milhões de argelinos, que sobrevivem sem privilégios. Uma harmonia fictícia, que a dura realidade logo vai desmascarar. Aqui nas Montanhas Atlas, a França precisou mobilizar 500 mil de soldados contra as forças rebeldes. Era a Argélia respondendo com terror a uma França que tratava os argelinos como cidadãos de segunda classe. Como em muitas partes da África, aqui se reúnem ex-combatentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial por um país que agora lhes nega o direito à independência. Tensão. O terrorismo crescente se espalha também pelas cidades da Argélia, onde antes os franceses pensavam poder sentir-se em casa, tão seguros quanto os colonos no campo. Endureçam a ação contra os rebeldes.
exigem os colonos franceses, temerosos de ver, uma vez mais, seu poderio desfeito por um governo parisiense que se mostra reticente nesse ocaso da era colonialista. Apoiados pelas tropas francesas na Argélia que se insurgem contra Paris, os defensores de uma política de ferro invadem a sede do governo colonial em Argel. Paris, maio de 1958. A insurreição dos militares franceses na Argélia ameaça a própria França. Os golpistas avançam com suas colunas e já detêm o poder na Córsega. Apenas um homem parece ser capaz agora de salvar a França e a Argélia. O general Charles de Gaulle, que vai para a Argélia. Eu vos compreendi, diz o grande general. Mas a que argelinos ele se refere? Aos árabes ou aos franceses? Que 10 millions de Françaises et de Français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Depois de uma guerra colonial com 250 mil mortos, estes argelinos amargarão o fim de um sonho de liberdade. Argélia, África do Norte, um país da África Ocidental. Enfim, imagens pacíficas. Uma esperança para a África torturada? A duquesa de Gloucester parece crer que sim. Ela veio da Inglaterra em visita e inspeciona os progressos aqui na África Ocidental inglesa. Os tempos da expoliação nua e crua parecem ter afinal chegado ao fim. Escolas para adultos e crianças são implantadas. As potências imperiais, pressionadas pela descolonização, também procuram se preocupar com as condições de vida e com o futuro de seus antigos dominados. A Inglaterra é que vai mais longe na Revolução Social, implantando administrações nativas e instituições sociais de ensino. O discurso é óbvio. Supondo que ainda serão necessárias algumas dezenas de anos para erradicar o analfabetismo e a ignorância, a Inglaterra promete conceder a autogestão às suas antigas colônias, quando esses antigos males estiverem sanados. Depois de uma implantação de sistemas modernos de agricultura e pecuária, esse africano poderá ganhar mais. Também os povos coloniais se beneficiariam dessa forma dos progressos da ordem colonial. As assembleias, no estilo do parlamento britânico, são implantadas nas colônias para preparar o caminho da autonomia interna. Aqui, uma mensagem da rainha é trazida pelo Duque de Gloucester. Como se vê, o fardo do imperialismo às vezes pode ser muito pesado. Tão detalhada é a cópia da tradição britânica que sequer a peruca é dispensada, mesmo com o calor de 42 graus à sombra. Nós, membros da Assembleia de Camarões do Sul, a maioria desses representantes, porém, foi nomeada pelo governo colonial. A partir de agora, existem eleições e assembleias legítimas começam a surgir com poderes para estabelecer a ordem interna da colônia. O discurso da coroa lembra. Honoráveis membros dessa assembleia. Mas a questão é, até onde pode sobreviver uma democracia embasada neste enxerto de tradições estrangeiras? Em nome dessa mesma democracia, os acontecimentos se atropelam. Na britânica Costa do Ouro, o líder nacionalista Kwame Nkrumah, mesmo prisioneiro, ganha as eleições. Em vista disso, os ingleses o soltam e Nkrumah se torna o chefe da autogestão interna. África, nacionalismo,
uma nova geração de líderes. Muitos deles estudaram na Europa com bolsas de estudos financiadas pelas potências coloniais. Eles formam um novo tipo de africano, com ideias europeias. Nacionalismo, socialismo e marxismo são ideologias marcantes que determinam a direção intelectual dessa nova geração de líderes, tanto na África como na Ásia. Importante membro dessa geração, Kwame Nkrumah rapidamente salta da situação de líder nacionalista prisioneiro para a condição de primeiro fundador de um novo país na África Ocidental em meados do século XX. Das colônias britânicas da Costa do Ouro e do Togo reunidas, surge, em 1957, a livre nação de Gana. Um momento histórico, a Condessa de Kent entrega ao primeiro-ministro a mensagem real que torna Gana independente, mas espontaneamente ligada à coroa através da Commonwealth, a Comunidade Britânica das Nações. Uma contradança com a ex-potência colonial. A Grã-Bretanha espera que as marcas atrozes do colonialismo se diluam na comunidade de povos à qual se denominou Commonwealth, numa cooperação para o bem de todos. Em poucos anos depois dessa noite, toda a África colonial estará livre. Livre? Quanta liberdade realmente resta quando ideias importadas se misturam com estruturas africanas e a política tribal se torna a política dos partidos? Gana, nosso amado país, está livre para sempre. De agora em diante, existe um novo africano no mundo, pronto para travar suas próprias batalhas e provar que, afinal, o negro é capaz de ser dono de seu próprio destino. Liberdade, liberdade, liberdade e que Deus os abençoe. Dentro de um ano, porém, será a vez do próprio primeiro-ministro Nkrumah minar as bases da recém-conquistada democracia. A era colonial chegou ao fim, mas outros tempos difíceis virão.